Fala pessoal, belezura? Professor Vinícius na área para a nossa primeira aula de álgebra. O tema hoje é números inteiros, pessoal. Vamos iniciar aí a unidade 2. Pessoal, já comentei com vocês brevemente sobre números negativos, só que agora nós vamos aprofundar sobre esse tema utilizando situações problema, onde vocês verão as aplicações dos números negativos, ok? Primeiro exemplo, altitude, né? Temos aqui uma montanha, essa representação aqui do mar, e esta linha, que é o nível do mar. Já ouviu falar sobre isso? Pessoal aí do futebol que gosta, o time foi jogar a não sei quantos metros acima do nível do mar. O submarino estava com uma determinada profundidade, certo? Então, esta marcação aqui, esta retazinha graduada, vai indicar para nós que esta linha pontilhada é o nível do mar, é a nossa referência, o marco zero. Óbvio, tudo que é acima, valores positivos. Tudo que é abaixo, nós utilizamos esse sinal de subtração à esquerda para representar agora, né, um novo grupo, que são os números negativos. Ok? Vamos lá, ó. Aqui, como já destacado, a altitude que está acima do nível do mar é chamada de altitude positiva. Então, a palavra positiva aqui nessa situação é para representar acima do nível do mar. Olha lá, ó. Quando é realizada a medição da altitude de um ponto, o nível do mar é a referência que indica 0 metro. Só recapitulando o que eu disse, né? Aqui é a nossa referência. Então, acima do nível do mar, abaixo do nível do mar. A altitude que está abaixo é chamada de altitude negativa, certo? Então, quanto mais você vai descendo essa escadinha aqui, óbvio, a profundidade é maior e o valor negativo vai representando cada vez mais aqui a sua profundidade. Agora, do lado esquerdo, temos aqui só questões de curiosidade. Quando a altitude negativa está imersa, pode ser chamada de depressão, certo? E quando a altitude negativa está submersa, pode ser chamado de profundidade, certo? Mas vamos destacar aqui os valores positivos e negativos, acima e abaixo do nível do mar, ok? Esses são os detalhes de maior importância aqui para que você possa compreender um exercício. Saldo de gols. Times com maior e menor saldo de gols do Campeonato Brasileiro de 2017. Pessoal, os números negativos aparecem aqui no futebol. Olha aqui a tabela. Temos o time do Corinthians e o time do Avaí. Vou já destacar todos os elementos para que você possa ver aí e compreender melhor. Vamos lá, passo a passo. O verde indica para nós os gols marcados. É a quantidade de gols que o Corinthians fez no campeonato. Já o vermelho é a quantidade de gols que o Corinthians sofreu, certo? E aqui, esta última etapa, o saldo de gols, que é o tópico. É a diferença, lembra que diferença é subtração entre a quantidade de gols marcados e de gols sofridos. Simples. 50 menos 30 dá 20, certo? Olha o que acontece aqui com o Avaí. O Avaí fez 29 gols, marcou, está dentro do grupo verde, só que levou 48 gols. Como a subtração convencional, vamos dizer dessa forma, nós realizamos da esquerda aqui para a direita, 50 menos 30, aqui, quando nós começamos a estudar os números negativos, nós podemos fazer subtrações do número menor para o número maior. Ou seja, podemos pegar o número menor e tirar o maior dele. Só que isso nós vamos detalhar numa próxima aula. Mas vamos lá, ó. 29 menos 48. Vixe, como é que eu vou pegar 29 e tirar de 48? O que mostra para nós que o Avaí tomou mais gols do que fez. Do 29, quanto que falta para chegar no 48?
falta 19. Como aqui o lado esquerdo é menor, nós vamos ter aqui um valor negativo. Vou usar uma situação envolvendo dinheiro. Eu costumo falar, lembra de din-din que fica facinho. 29 menos 48. Você tem R$29 e gasta 48. Bom, você vai conseguir pagar os 29, né, que você tem, só que você vai ficar devendo quanto ainda? 19. Esse ficar devendo é o negativo. É quanto falta do seu dinheiro para chegar no 48. Outra maneira que eu costumo explicar, mas vamos detalhar mais à frente, é pegar o 48 e subtrair do 29. Só que como o lado esquerdo é menor, então eu coloco o sinal negativo. Ok? Olha lá. Quando a quantidade de gols marcados pelo time é maior que o de gols sofridos, o saldo é positivo. Olha lá. Fez mais gols do que levou, então fica positivo. E se tomou mais gols do que fez, então o saldo fica negativo. Nas duas situações, nós podemos fazer a continha de subtração. Só que nessa fica positivo, porque aqui o lado esquerdo é maior. E aqui fica negativo, porque o lado esquerdo é menor. Só para destacarmos ainda mais, quando a quantidade de gols marcados pelo time é menor que a de gols sofridos, o saldo de gols é negativo. Ok? Pessoal, qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, reassiste aí, assiste novamente, para que você possa compreender cada vez mais. Terceiro exemplo, extrato bancário. Pessoal, é uma outra aplicação onde os números positivos e negativos aparecem muito, certo? E em situações problema, prova, trabalhos e livros, esse tipo de situação aparece muito. Então esse aqui é um extrato, certo? Que o pai de vocês, os responsáveis, tiram aí no banco, certo? Olha lá, tem uma agência, a data que extraiu essa atividade, né? Que extraiu essa conta aqui. Então temos aí um extrato bancário, certo? A movimentação de dinheiro que essa pessoa realizou. Vamos lá, ó. Histórico, saldo anterior. A pessoa aqui, no caso a Marcela, tinha R$450. No dia 1/3, ela fez um depósito de 300. Então, seu saldo passou a ser 750. Saldo é o total de dinheiro, ó. Somou 450 com 300. No dia 5, ela fez uma transferência de 238. Então, vai juntando. Ó, depois ela fez um pagamento de uma fatura de 821. Então, se ela pagou, ela tirou o dinheiro. E seu saldo passou a ser 167. Ela sacou 52. Tirou mais dinheiro. Passou a ser 115. Depois ela depositou é colocar dinheiro na tua conta. Este valor aqui. Depois ela teve um cheque compensado. Então ela teve que retirar esse dinheiro aí, certo? E o que vai acontecer aqui? Ficou com esse saldo, que pelo visto você já sabe que é negativo. Vamos lá, saldo bancário é calculado com base no saldo anterior e nas movimentações de crédito e débito. O que significa esse saldo? É o quanto você tem na sua conta após as suas movimentações, certo? A cada movimentação que é feita, o seu pai, o seu responsável, pagou com cartão, por exemplo. Foi lá, depositou um dinheiro. Então, entrou e saiu dinheiro. Ao final desse processo, é calculado o saldo. Quanto ficou? Ficou faltando? Ficou com dívida? Ficou com dinheiro positivo? Olha lá, este extrato bancário, a letra C indica um crédito, ou seja, entrada de dinheiro. Crédito, entrou dinheiro. E a contraprova aqui, ó, débito. O D, que indica o débito, é quando retirou o dinheiro. Colocou, saldo. Colocou, tirou, saldo. Tirou, saldo. Colocou, tirou.
Observem que nesta etapa, o saldo da Marcela era positivo. Ela tinha R$ 115 na conta. Só que depois aqui, ó, ela acrescentou 325 e retirou, fez um débito, certo? De 632. Então ela tirou mais do que ela tinha. Então agora o seu saldo no banco é um saldo negativo, ela está devendo o banco R$ 192. O saldo é negativo quando o cliente deve dinheiro ao banco. Então ela retirou mais do que ela podia, ok? Então, vale destacar aí que quando você está com o seu pai, o seu responsável, ou você mesmo pega o cartão e faz uma compra e a pessoa lá do caixa fala débito ou crédito. O crédito aí significa que você irá pagar a sua conta depois, não que a pessoa vai colocar dinheiro na tua conta, tá bom? O dono do estabelecimento. Que depois na tua casa ou no seu aplicativo você receberá uma fatura, certo? Para você pagar. Quando você escolhe a opção débito, passou o cartão, automaticamente lá na tua conta vai acontecer isso aqui. Vai lá, por exemplo, imagine que a pessoa, olha lá, pagamento da fatura. A pessoa foi lá no Magazine, propaganda, e foi lá e fez uma compra de 821. Comprou um produto lá. Então, quando ela passou o cartão lá na conta dela, já tirou esse valor. Já deu o saldo para ela. Ó. Retirou o valor, agora você só tem 167. Certo? E assim por diante. Tá bom? Então, recapitulando. O C, crédito. D, débito. Aqui você já consegue visualizar saldo positivo e saldo negativo nessa operação aqui que aconteceu com a Marcela. Certo? Tranquileira? Outra aplicação envolvendo números negativos. Pessoal, coloquei de novo aqui a parte do saldo de gols, que às vezes em situações de problema aparecem com frequência e a turma costuma ter um pouquinho de dificuldade, porque ainda nós não estudamos a fundo a relação das operações. Então só vamos destacar aí, ó. Temos uma tabela maior, certo? Aqui, 24ª rodada de 2018 do Campeonato Brasileiro. Aqui vamos pegar aqui, ó, o Internacional. Fez 31 gols e levou 13. Certo? Lembra que foi falado sobre o saldo? O saldo é a diferença dos gols marcados dos gols sofridos. 31 menos 13 dá 18, porque a esquerda é maior. Agora o Fluminense fez 23 gols e levou 27. 23 menos 27. Então, ó, você tem 23, precisa pagar 27. Quanto que falta do 23 para chegar no 27? Faltam 4. Então, como falta, eu coloco um valor negativo. Eu posso pensar também, faço 27 menos 23 e coloco o sinal de negativo, de menos, porque o lado esquerdo é menor. Olha aqui, ó, o Ceará. O Ceará fez 15 gols e levou 25. 15 para chegar no 25, faltam 10. Como a própria palavra diz, faltam, então é negativo. Ok? Então, mais um exemplo de aplicação, de uma aplicação dos números negativos no cotidiano. Ok? Bora lá continuar. Pessoal, é importante que você preste bem atenção nesses exemplos para que depois, quando você realizar situações problema e for aprofundando, você já tenha uma autonomia bem maior, tá bom? Bom, temperatura, clássico, né? Nos termômetros, nós temos uma linha que seria o nosso marco zero. Esse aqui é uma reta numerada. Abaixo dessa linha, nós temos os valores negativos. E acima dessa linha, os valores positivos. Então, temperaturas altas e temperaturas baixas, certo? E nossa unidade de medida padrão é o Celsius. Então, temos 10 graus Celsius. Abaixo de zero, uma temperatura muito, muito, muito baixa, né? Então, por exemplo, hoje, verifique aí no seu celular, não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, qual é a temperatura do dia. Você
observará que é uma temperatura positiva. E joga aí no Google lugares onde a temperatura fique abaixo de 0. Depois você me conta. Beleza? Bom, nós estudamos aí, fizemos essa introdução dos números negativos. Esses números negativos fazem parte de um grupo. E esse grupo é o grupo dos números inteiros. Você estudou no 6º ano, no 5º, os grupos dos números naturais, que eram apenas números positivos. Quando nós temos o conjunto, certo, dos números positivos e os números negativos, nós formamos um conjunto novo, que é os números inteiros. E ele é representado pela letra Z. Os números naturais era a letra N. Tá lembrado disso? Agora, os números inteiros é a letra Z. Por que é a letra Z e não é a letra I? Nos estudos que foram feitos, adotaram essa letra Z porque Z significa número, né? Uma palavra em alemão, certo? Que tem como inicial a letra Z. Só que eu não vou gastar meu alemão, né? Porque faz muito tempo que eu não vou para a Alemanha. Então, eu não vou gastar aqui meu idioma com vocês. Então, esse Z deriva de uma palavra alemã que significa número. Então, observem aqui. Temos a reunião dos números positivos e negativos. Outra coisa a se destacar é a reta numerada. Agora, nós acrescentamos, eu acrescentei aqui para vocês, os números negativos. À esquerda do 0 e à direita do 0 os positivos. Ok? Então, imagine que a sua régua aí agora, o lado esquerdo do 0, estivesse valores negativos. Só um exemplo, tá? Para que você pudesse entender um pouquinho. Observem que o menos 1 e o 1, eles possuem a mesma distância do 0, só que agora no sentido contrário. Então, vai marcar número negativo à esquerda do 0. Talvez você encontre algum exercício de localizar pontos. Então, você já sabe que a esquerda é negativo e a direita é positivo. Tranquilo? Então, nosso novo grupo de números é os números inteiros. Pessoal, qualquer dúvida, volte um pouquinho o vídeo, certo? Antes de dar sequência. Tranquilo? Bom, vamos lá que agora o assunto vai começando a aprofundar. Esta reta numérica aqui, já acabamos de falar, certo? Eu quero que você repare no seguinte detalhe. Aqui, o nosso foco desta etapa que eu vou explicar não é o valor positivo e negativo, e sim a distância entre os números até o ponto 0. Preste atenção, se você quiser anotar no seu caderno é interessante. Então vamos lá. Ó. No 3, você pausa o vídeo e anote isso no seu caderno. 3, 2, 1. Já anotou? Se não anotou, pausa o vídeo e anota. Chama-se módulo ou valor absoluto de um número inteiro a distância ou o afastamento desse número até o 0 na reta numérica. O módulo é representado por essas duas barrinhas aqui na vertical. Recapitulando, o módulo ele mostra para nós a distância de um número até o 0. Olha aqui, ó, qual que é o módulo de menos 4? Quando eu pergunto qual é o módulo, é qual é a distância. O módulo do menos 4 até o 0 é 4. Eu vou andar 4 casas. 1, 2, 3, 4. Distância 4. Qual é o módulo do 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Distância 6. Módulo é sempre positivo, não existe módulo negativo. Nós utilizamos os números positivos e negativos para fazer os exercícios, para analisar, mas a resposta de um módulo ela é sempre positiva, pois não existe distância negativa. Ninguém fala, a distância da minha casa à escola é menos
14 quilômetros. Ninguém fala assim, né? Porque não existe essa forma de representação. Olha lá, o módulo de menos 4 é 4. E indica-se as duas barras, o menos 4 dentro, é igual a 4. Estas duas barras, meninos, elas vão converter esse número para positivo. Então, quando você olha essa representação, você tem que pensar assim na sua cachola. Qual é o módulo de menos 4? Qual é a distância do 4 até o 0 na reta numérica? Simples, é só colocar o número positivo. O módulo de 6 é o próprio 6. Tomem cuidado, pelo amor de Deus! Muitos alunos fazem o negativo virar positivo e pegam o positivo e faz virar negativo. Isso está errado, certo? Então tenham bastante atenção. Se você já compreendeu, pode avançar o vídeo. Se você não, vamos recapitular. Módulo é a distância do número até o 0 da reta numérica. E esse módulo é representado por essas duas hastes, essas duas barras na vertical, certo? E o módulo é sempre positivo. Qual é o módulo de menos 6? 6, porque é a distância deste ponto até o 0. Qual é o módulo do 7? Do mais 7? É mais 7, porque é a distância dele até o 0. Olha como é que eu coloco a representação e sempre a resposta é positiva. Ok? Bora lá! Comparação de números inteiros. Eu coloquei aqui uma escadinha para que você possa visualizar aí de uma forma melhor quando eu vou, relacionar, como que eu vou saber se um número é maior que o outro. Pessoal, à direita aqui, você já conhece os números naturais. Quanto maior o número, maior ele é. Só que dos números negativos é o contrário. Quanto mais próximo do zero, maior a representação que ele possui. Certo? Então, olha lá, ó, o zero é maior que o menos 1, e o menos 1 é maior que o menos 2, e o menos 2 é maior que o menos 3, e assim por diante. Ok? Então, quanto maior o número, quanto mais próximo o número do zero, maior ele é. Eu estou falando isso do lado esquerdo da reta, viu, pessoal? Então, o menos 1 é maior que o menos 1000. Só que você já sabe que do lado direito, o 1000 positivo é maior que o 1 positivo. Certo? Vixe, pessoal, mas agora eu vou voltar. Vou voltar aqui. Vinícius, você fala que quanto um número estiver mais próximo do zero, maior ele é. Mas e aqui na profundidade? O menos 100 está pertinho do zero, mas quem tiver aqui no menos 500 está mais longe. Não é um número maior, maior distância? Sim. Tomem cuidado, o menos 100 é um número maior que o menos 500. Mas quando nós estamos falando de profundidade, de distância, é o que eu acabei de explicar lá sobre o módulo. O menos 500, a profundidade, ela é maior porque eu não estou falando do número 500 em si, do menos 500, e sim da distância do 500 até o zero. E isso é módulo. É uma distância maior do que a do menos 100. O menos 100, a parte numérica dele, representa um valor maior que o menos 500. Mas a distância do menos 500 até o zero é uma distância maior do que o menos 100 até o zero. Uma coisa é nós analisarmos o valor numérico, quanto aquilo representa. Outra é a distância de um número até o zero. Tá bom? Agora vamos lá. Vamos voltar. Foi. Chegamos. Comparação de números inteiros. Então, recapitulando, da parte negativa, deixa eu utilizar essa imagem anterior. Volta, passarinho. Break. Olha aqui, ó. Pelo lado esquerdo,
o número, estou analisando o número, não a distância. Quando ele estiver mais próximo do zero, maior é. E aqui já é a parte que você já conhece. Quanto mais afastado do zero, maior é. E pelo lado esquerdo, quanto mais próximo do zero, maior é. Tchau, passarito! Pessoal, então chegamos ao fim da nossa primeira aula de álgebra. Agradeço todos vocês aí, certo? Que participaram, que assistiram a essa nossa videoaula. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, assista aí novamente. Qualquer dúvida também, estou à disposição no Classroom e no Escolar. E temos tarefa. Quero que vocês realizem as atividades das páginas 44, 46 e 47 do livro didático, ok? Façam no caderno mesmo, muito capricho. Coloquem o número do exercício, qual não é para copiar, tá? Só resolver. Qualquer dúvida aí, estou à disposição. Grande abraço, valeu, fui pessoal. Tchau, tchau.